Olá, prezados irmãos, irmãs, a nossa alegria de estar chegando até você, levando uma mensagem, e a mensagem que a gente está levando, mensagem catequética. Nós estamos aí refletindo os documentos, aliás, os cadernos, chamados cadernos do Concílio Vaticano II, em preparação para os 60 anos do Concílio, que será no ano que vem, também um ano jubilar, convocados pelo Papa. E estamos refletindo então sobre, no momento, as reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II. Reforma litúrgica, reforma da Cúria Romana, as conferências episcopais, o sínodo dos bispos, a criação de uma comissão teológica internacional para colocar e refletir melhor sobre o Concílio Vaticano II. É uma comissão criada pelo Papa Paulo VI. E na sequência da reflexão do primeiro caderno do concílio, nós encontramos lá protestos, quer dizer, reações em relação ao concílio. Então houve protestos de progressistas, revoltas também de conservadores, quer dizer, há todo esse contexto próprio aí, né, que veio depois do Concílio Vaticano II. Podíamos dizer assim, que o concílio não foi aceito por um grupo de holandeses, porque eles criaram até um catecismo holandês, daí houve contradição entre eles, dizendo ter erros contra a fé, dizendo que esse catecismo tem erros contra a fé, e com muitas ambiguidades. Então, toda uma reflexão, consequência, não é, da riqueza do concílio. O Papa Paulo VI, ele respondeu a seu jeito diante dessas discussões dos holandeses, evitando divisão na igreja. É como, né, fazer o que nós chamamos de jogo de cintura, né? O Papa tentou com jeito para não haver divisão na igreja, e ele confiou esse texto do catecismo holandês a um grupo de cardeais para fazer uma análise do texto, né? Para ver se realmente era texto contra a fé, com ambiguidades e assim. Agora, a resposta prévia ao pedido, né, dessa reflexão seria acréscimos, foi pensado em acréscimos, em esclarecimentos a ser anexados ao catecismo para que ele fosse usado. Então, um grupo de pessoas, de cardeais, fizeram uma análise do catecismo holandês. Houve revolta de conservadores por causa do uso da língua vernácula na liturgia. Quer dizer, muitos conservadores não aceitaram a língua vernácula. Quer dizer, a missa ser celebrada na língua do povo, da sua região, ou então do seu estado, do seu país. Um deles foi o bispo francês Marcel Lefebvre, que tinha participado do concílio, mas saiu do concílio falando mal do concílio. Isso começou então a criar divisão. Depois da conclusão do concílio, Lefebvre começou então a rejeitar os textos aprovados. Penso que ele também aprovou. Mas, bom, talvez não, porque o texto ele é aprovado, tem uma regra pela maioria, talvez 2/3, certamente ele não estava nesses 2/3. O certo é que ele saiu do concílio falando mal do concílio. Ele até criou um seminário na Suíça e os presbíteros eram formados no modelo antigo. Quer dizer, não aceitaram, ou então o Lefebvre não aceitou colocar a orientação lá no seminário na Suíça, orientação que veio do concílio. Então começou, podíamos dizer assim, continuou usando o Concílio de Trento. Não houve essa mudança, esse passo que a igreja precisa sempre fazer na sua história, porque as coisas mudam, o mundo muda. Depois de tentativas feitas pelo Papa Paulo VI e também depois João Paulo II, tentando que não houvesse divisão, Lefebvre acabou sendo excomungado, quer dizer, excluído da igreja. Quer dizer, um bispo na igreja sendo excluído. Isso aconteceu em 1988. Isso trouxe uma grande divisão
E essa divisão continua até hoje. Mas eu digo assim, divisão não significa, eu não digo assim que seja pobreza. Às vezes a oportunidade de mais compromisso daqueles que vivem o Concílio Vaticano II. Então esses cadernos que nós estamos apresentando, eles realmente mostram essa riqueza da história. E é bom a gente saber a história da igreja. Nós temos uma igreja, nós temos uma história na igreja, nós temos uma tradição que é diferente de tradicionalismo. Essas divisões aí, Lefebvre, etc., você pode dizer de tradicionalismo. A igreja não pode viver apoiada, assentada em tradicionalismo. Tem que entender a presença do Espírito Santo no aqui e agora. O que é o aqui e agora? No hoje. Não é achar que o Espírito Santo agia lá no passado, no Concílio de Trento, e não agiu no Concílio Vaticano II. Isso significa pobreza. Nós temos que entender que o Espírito Santo desperta compromissos para o hoje. E eu vou continuar no próximo programa refletindo sobre isso, contando com você. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso abraço e até lá.